Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Will Halber. Se inscreva se não for inscrito. Meu querido, vamos falar sobre o seguinte: Bonorito foi lembrado pelo presidente eleito Donald Trump e convidado para sua posse lá nos States. Então, Bolsonaro precisa implorar para o ministro Alexandre que lhe conceda o privilégio de ir até os Estados Unidos e comparecer nessa solenidade. Inclusive, o Lula não foi convidado, só que o Lula não seria convidado de qualquer forma, porque os Estados Unidos não fica chamando o meio mundo para ver a posse do seu presidente. Mas o governo do Cachaça tem um jeito de explicar e falar um monte de coisas, dizendo o motivo pelo qual o Lula não vai até os Estados Unidos. Pois bem, então o nosso querido Bolsonaro voltou à evidência. Dito isso, meu amigo, o que a Polícia Federal, o ministro Xandão, a mídia resolveu trazer de novo à tona mais uma história do Cid. Agora, outros arquivos foram descobertos que estavam ocultos, parece que foram apagados da memória do celular do Cid, foram recuperados e aí nós temos mais um desdobramento da história do inquérito do golpe, inquérito das joias e essas coisas todas que envolvem o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o Bolsonaro, porque Bonorito voltou à evidência. Então a única coisa que o Bolsonaro quer é o seu passaporte para ir na posse do Donald Trump. Só que a Polícia Federal continua com aquela caça às bruxas, com essa investigação doida e absurda, tentando ligar o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Porque isso daí é aquela clara tentativa de enfraquecer o único líder brasileiro que se opõe a esse bando de corrupto, né, meu amigo? Inclusive, a Polícia Federal diz que descobriu nos arquivos do Cid um plano para raptar / sequestrar o Cachaça e o Xandão. Vê se tem cabimento. Parece razoável para ti que o Cid, com toda a possível doidice dele, teria planejado algo nesse sentido? Eu acredito que não, meu amigo. Mas escreve aí a tua opinião, por favor. Eu quero muito ler o teu comentário. E aproveita que tu vai escrever aqui embaixo no vídeo, já espeta o botão do like, é muito importante. Se puder compartilhar no WhatsApp, Facebook, Instagram, no teu Telegram, no teu Twitter ou X, qualquer rede social, te agradeço muito. Se puder fazer uma doação aqui para o canal, você pode doar no Pix, e o Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com, te agradeço muito. E você também pode doar através do botão valeu demais, se inscreva, ative o sino das notificações e vamos lá. Que o Bolsonaro vai tentar pegar o passaporte para poder ir para os Estados Unidos, a gente já sabe, pois está retido tem um bom tempo. A novidade é que parece que estão conversando com o Michel Temer, o vampirão, para ver se ele faz esse desembaraço, convence o Xandão a liberar o passaporte do Bolsonaro, diz lá, explica bonitinho para o ministro Moraes que o Bolsonaro não vai fugir, que vai ficar tudo certinho, que ele vai para os Estados Unidos, vai lá na posse do Trump e volta tudo certinho, redondinho, como deve ser. Um dos argumentos que está sendo levado ao ministro Xandex por aliados do nosso querido Bolsonaro é de que a ausência do Bonorito na posse vai acabar reforçando a imagem negativa da Suprema Corte, em especial do ministro Alexandre, e vai reforçar, portanto, a imagem do Bolsonaro como sendo, o que de fato está acontecendo, um perseguido político. Os ministros do Supremo deram jeito de correr, dar entrevistas através de anonimato, identidade suprimida, dizendo que a eleição do Trump não vai ter influência nenhuma nas decisões judiciais as quais o Bolsonaro tende a enfrentar nos próximos 2 anos. Pois bem, meu amigo, vamos aguardar para ver até quanto isso vai caminhar. E já que estamos falando de Xandão, 8 de janeiro e Mauro Cid, o Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, para a Globo, nesta semana, e eu separei um trecho aqui que tem a ver com essa história do Mauro Cid. O entrevistador então perguntou para o Bolsonaro assim: o seu ajudante de ordens, o Cid, disse à Polícia Federal que foi elaborada uma minuta golpista para reverter o resultado das eleições de 22.
o seu então comandante do Exército, Freire Gomes, aquele sem vergonha lá que vocês já conhecem, confirmou em depoimento que foram discutidos com o senhor possibilidades de uma ruptura institucional. Aí o Bolsonaro respondeu o seguinte: o Cid que diga quem foi que preparou a tal da minuta. Agora, pelo que eu estou sabendo que foi encontrado, foi uma minuta feita pelo doutor, o advogado, né, Ives Gandra, em 2017, a respeito do famigerado artigo 1, seguido do número 4 e do número 2, e não sobre um estado de sítio. Meus amigos, ora se fala em estado de defesa, outra hora em estado de sítio. E aí o Bolsonaro prosseguiu explicando. Isso é uma outra história. Eu sempre fui contra qualquer tipo de ruptura. O que se fala é que tem um rascunho de um documento. E onde é que está esse documento? O que é o tal do estado de sítio? Foi levantado isso? Como é que começa o estado de sítio? Aí o Bolsonaro explica que tem que chamar os conselhos, passar pelo Congresso, e aí o Congresso autoriza e então o Executivo coloca para frente o dito desse estado de exceção aí, o estado de sítio. O segundo passo seria, então, depois do positivo, ser discutido isso tudo e não foi dado nenhum passo, como disse o Bolsonaro. Não foi dado nenhum passo nesse sentido. Discutir a Constituição, então, passou a ser crime? E aí o entrevistador aqui perguntou para o Bolsonaro: presida, o senhor chegou a discutir a possibilidade de um estado de sítio? Aí o Bolsonaro, com toda a cautela do mundo, disse assim: não estou assumindo que discuti ou não, eu estou perguntando, questionando. Possivelmente, discutir estado de sítio é algum crime? Quem autoriza o decreto de estado de sítio é o Congresso. Eu falava para os ministros que estavam do meu lado: vão buscar os remédios dentro da Constituição. E eu entendo, diz o Bolsonaro, que a Constituição é o remédio para qualquer conflito institucional. Agora, falar que eu estava preparando um golpe, poxa, pelo amor de Deus, você não vai dar um golpe depois que o Tribunal Eleitoral anunciou o resultado. Ninguém vai contigo. E vejam, meus amigos, que importante e interessante este trecho aqui. Diz o Bolsonaro: quando o chefe do executivo não é reeleito, 80% dos ministros desaparecem. Somente 10% dos ministros continuam com você. E os outros 10% ficam em cima do muro. Não tem como fazer mais nada. Se convidar até para um churrasco de 23 ministros, vão aparecer uns 3. E olhe lá. Como que eu vou dar um golpe num clima desses? É um verdadeiro absurdo isso daí. Pois bem, meu amigo, mais explicado do que isso, mais esclarecido, acho que é impossível. Então, cada vez mais fica provada aí essa perseguição em cima do Bolsonaro. Então, meu amigo, agora nós temos, entre algumas aspas, uma novidade. Foi noticiado no dia de hoje que tem um general recém-promovido, certo, ao Comando Militar da Amazônia, que estaria envolvido no 8 de janeiro. É uma nova descoberta. O general Newton Diniz Rodrigues, que está chefiando o Comando Militar da Amazônia, surge então como um investigado por participação na dita tentativa de golpe, pois ele teria uma suposta ligação com Mauro Cid. Arquivos do Mauro Cid, recuperados pela Polícia Federal, recém-encontrados, implicam então no general Newton Rodrigues, que tinha vínculos com o Comando de Forças Especiais em Goiânia, o tal do Quides Preto. Não vou nem comentar a respeito do Quides Preto, que eu já falei muito a respeito disso, não quero ninguém brigando comigo, certo? E aí o que acontece? A investigação fala a respeito de detalhes dos planejamentos. Os investigadores então descobriram estratégias para lidar com a segurança, adivinha de quem? Do Lula e do Xandão, sugerindo inclusive um confronto armado. Meu amigo, te parece crível isso? Olha, eu vou falar para vocês assim. Eu reclamei muito e continuo reclamando de cada uma das mentiras que o tenente-coronel Mauro Cid falou a respeito do Bolsonaro. Ele não deveria ter feito acusações a um homem inocente, que é o nosso querido e amado Bolsonaro, para se livrar de uma problemática que, até então, pelo que foi mostrado, ele próprio, Cid, deu causa.
Isso é uma situação. Agora, botar fé que o Cid estava combinando ou estava sabendo de algum planejamento, de um confronto armado, de um modo para se lidar com a segurança do Lula e do ministro Alexandre, e isso não faz sentido, isso é uma insanidade gigantesca, meu amigo, e é a respeito disso que a mídia começou a bater agora. Segundo o que foi dito aí na grande mídia, o ministro Moraes, ele ia assim meio que arquivar, meio que mandar para frente o que tem, né? Joga para frente, encerra o dito do inquérito, não precisa investigar mais nada. Aí a Polícia Federal recuperou dados, descobriram dados novos, que é justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Olha essa loucura aqui. Polícia Federal recupera arquivos de golpistas com nomes, rotinas e armas dos seguranças de Lula. Meu amigo, a Polícia Federal está dizendo assim para os jornais que teve um conteúdo recuperado. Arquivos do Cid que foram apagados do aparelho de celular, mas graças à aptidão tecnológica da Polícia Federal foram restaurados com tecnologia israelense e mostravam as rotinas e o tipo de armamento que os seguranças do Cachaça, o Lula, e também do Xandão utilizavam. Meu amigo, que insanidade! Eu não acredito que o Cid tenha participação nisso, se é que isso daí é verdadeiro. Eu, honestamente, acredito que foi algo mais ou menos assim. Algum Zé qualquer de algum canto mandou alguma porcaria escrevendo qualquer coisa para o Cid, dizendo assim, porque o segurança do Lula é isso, o segurança do Xandão aquilo, e o Cid nem bola deu, não deve nem ter respondido, simplesmente apagou direto. Eu, no lugar do Cid, ia dar uma chapuletada violenta no sujeito que me mandasse esse tipo de porcaria. Mas o Cid, pelo visto, apenas apagou, não deu muita importância. E agora tá aí com mais um problema em cima das costas. Aí o que a Polícia Federal tá dizendo? Que tinha um planejamento de um confronto das pessoas, dos ditos golpistas, contra a segurança do Lula e do Xandão. Meu amigo, quem é que em sã consciência ia pensar em algo desse tipo? Porque assim, é o presidente da República, e me dói muito dizer que o Lula é o presidente, mas fazer o quê? É o presidente da República e um ministro da Suprema Corte. Qualquer sujeito que fale um pouco mais grosso com esses dois indivíduos aí, tá lascado. Vai ter a Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, o Exército, o FBI, os Vingadores, a Liga da Justiça e meio mundo atrás dessa pessoa aí. Meu amigo, não faz o menor sentido. E por causa dessas ditas mensagens que eu estou explicando aqui para vocês, é que a Polícia Federal então convocou alguns militares e até o Alexandre Ramagem para depor na Polícia Federal. Pois bem, vamos ver uma coisinha aqui. Mas Mauro Cid tem um currículo invejável, meu amigo. É um baita de um currículo, é um cara muito qualificado. Então, olha só. O conteúdo das mensagens revela ainda que os seguranças do ministro Xandex também foram monitorados de acordo com o UOL. O planejamento do golpe de Estado previa abordagens e captura de Lula e Moraes pelos golpistas. Como é que aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro iam fazer isso? Observa que não tem lógica nenhuma. Era um verdadeiro crime impossível e um verdadeiro de um absurdo essa investigação. Fica até meio difícil, meu amigo, de refutar esses argumentos, porque se trata de uma loucura, de uma insanidade. Não tem lógica nenhuma. E aí fica difícil tu rebater uma coisa que não tem uma sequência lógica. E a coisa é tão doida, tão sem lógica, que até um padre, meu amigo, está sendo investigado. Tá aqui no lixo, né, no Brasil 247. Padre investigado em trama golpista disse à Polícia Federal que foi ao Planalto prestar apoio espiritual ao Bolsonaro. Mas é claro, né, meu amigo, o que o sujeito ia fazer? Ia auxiliar no dito golpe de Estado pela madrugada. Mas dá feita que até mesmo um padre, um sacerdote está sendo investigado numa suposta trama golpista, a gente pode esperar
tudo desse bando de pessoas que tem o objetivo de punir somente um homem, Bolsonaro, para tirá-lo de vez da possibilidade de ajudar o povo brasileiro. Então, meu amigo, se mantenha firme. Pelo seguinte, meu amigo, claramente Bolsonaro e todos que se opõem a esse regime do Lula, comunista, esquerdista, estão sendo alvos de perseguição que a gente nunca viu, nem na época lá do período dos militares, esses comunistas foram tão perseguidos. Mas a pergunta que fica é: até quando essa esquerda vai continuar mantendo essa caça às bruxas? A esquerda não dorme, meu amigo, não descansa. Será que o Congresso um dia vai dar um basta nessa confusão toda, nessa palhaçada, e garantir que o Bolsonaro tenha uma voz para lutar pela nossa nação, pelo brasileiro, pelo Brasil? Comenta aí, meu amigo, eu quero ler o que tu acha. Aproveita e aperta o botão do like, compartilha este vídeo aqui, faz uma doação aqui no Pix. O Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Se inscreva se não for inscrito, checa o sino das notificações. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Volte sempre, um beijo no seu coração, fique com Deus. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tamo junto, tchau, tchau.